E aí, gente? Beleza? Então tá. Como a gente tá trancado em casa mesmo, vamos estudar e ter aula, né? Seguinte, continuando. Último método das separações, então, heterogêneas, vai ficar por conta da chamada dissolução fracionada. Tá? Esse nome aqui é a dissolução fracionada. Então, dissolução, alguma coisa é dissolvida, certo? Então, eu vou ter que colocar alguma substância para dissolver um dos integrantes da mistura, tá? Fracionada, um por vez. Então, o que está escrito aqui? Ó? Separa dois sólidos. Então, eu sempre tenho uma mistura de dois sólidos, certo? Mas, o que acontece? Um desses sólidos, ele é solúvel em alguma substância, que normalmente é água. Né? Então aqui lembra também daquela propriedade solubilidade, depende disso. Né? Então eu tenho uma mistura de dois sólidos, aí que eu peguei o exemplo de dois sólidos, um deles vai ser solúvel numa substância, por exemplo, água, o outro não, correto? Então, o exemplo que a gente tem aqui é o exemplo de uma mistura sal e areia, ou seja, então eu tenho dois sólidos, o sal e a areia. Certo? Alguém derrubou sal eventualmente na areia e daí, bom, não tem como temperar uma comida com sal com areia. Né? Então, como que eu poderia fazer para separar esses dois? Não dá para filtrar. Por quê? Porque os dois são sólidos. Não tem como eu fazer filtração. Certo? Não dá para fazer um processo antigo, aquele de decantação, que é pela densidade, porque os dois são sólidos também. Então, eu tenho que ir arranjando outros métodos para as outras misturas. Então, o que acontece? O que a gente sabe? Que, por exemplo, o sal ele pode ser dissolvido em água. Então, nessa mistura, eu adiciono água, que é o solvente. Né? O que vai acontecer quando eu adiciono? Eu adicionando uma quantidade de água suficiente para que ela dissolva todo o sal. Correto? Então, o que eu terei? Eu terei a areia embaixo, porque a areia não se mistura com água, não se dissolve em água, ela não tem solubilidade em água. E eu tenho a água com um sal dissolvido, certo? Então ainda é um sistema heterogêneo. Pergunta, sistema heterogêneo de um sólido num líquido. O que eu posso fazer para separar? Filtração. Né? Aqui eu poderia usar uma filtração. Certo? O que vai acontecer? Ao passar essa mistura pelo filtro, a areia, porque ela é sólida, ela fica retida no filtro. Vai passar, então, só por esse filtro, a mistura água com água. Ô burro! Água com sal. Então, aqui vai sobrar só a água com sal. Mas eu quero obter apenas o sal. O que eu posso fazer com essa mistura? Eu posso simplesmente evaporar, fazer um processo de aquecimento. Com esse processo, a água vai evaporando toda e vai acabar ficando nesse frasquinho apenas o sal. Então, daquela mistura inicial que a gente tinha, dois sólidos, sal e areia, o primeiro deles ficou retido no filtro, que era o primeiro sólido. O outro, após a evaporação da água, ficou no final só o sal. A água, que foi o solvente utilizado, ele sumiu no decorrer do processo, né? Porque ele foi evaporado. Não me interessa a água, o que eu queria separar realmente era a areia do sal. Né? Então, quando é que tu vai reconhecer que está sendo usado dissolução fracionada? Principalmente quando a gente tem dois sólidos misturados. E sempre um deles tu vai ter que dar uma olhada e pensar um pouquinho se ele vai se dissolver, principalmente em água. Tu colocando água, ele se dissolve, que normalmente vai ser o sal, ou vai ser o açúcar, alguma coisa desse tipo, certo? Então tu dissolve um deles em água e depois tu faz processo de filtração para separando os que são sólidos e depois evapora o solvente para ficar o outro sólido só no final. Esse processo, então, é dissolução fracionada, ou seja, um deles tem que ser dissolvido, principalmente em água, para depois se separar os dois. Certo? Feito? Belezinha? Até a próxima!